Olá, bom dia, que a paz de Jesus, mais uma vez, nos envolva com toda aquela harmonia, com todo o amor, com toda a esperança, e que possamos mais uma vez estarmos nos conectando com o Evangelho do Cristo, com a palavra amiga do Mestre Nazareno, aquela que nos traz a paciência, a calma, a paz, a compreensão e a certeza de que somos todos iguais perante a Deus, somos todos filhos do Altíssimo e temos as condições de progredir, de evoluir, de alcançar um ponto de equilíbrio para que possamos entender a nós e entender um pouco mais o próximo, pois somos todos irmãos, independente de nossas posições sociais, independente de nossas escolhas, independente de nossas imperfeições ou virtudes. Agradecendo a todos que estão entrando, a Vilma, bom dia, que já está aqui subindo os positivos, coração, as mãozinhas, entrou, bom dia, bom dia. Daqui a pouco vem os famosos cachorrinhos, mandando beijinho, abraçando, pulando, rolando, tudo que de bom que a gente tem nesse aprendizado, nessa convivência, nesse carinho que a gente recebe todos os dias. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, vamos ao nosso evangelho matinal, nosso evangelho diário, o evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos refletir um pouquinho sobre o dia de hoje, sobre a nossa vida. Abrindo, ao acaso, está aqui embaixo, acabei de abrir, deu o capítulo que vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita, capítulo 13, item 13, falando da caridade. Então vamos ver essa mensagem que foi deixada em 1861, foi assinada por Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861, a mensagem que foi passada para Allan Kardec através das médiuns. Vamos lá, então. Chamo-me caridade. Eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o fim a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha jornada habitual e coração aflito venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para enxugar a todas elas. Em vão tentei consolar pobres mães, dizia-lhes ao ouvido, coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus existe. Vós sois suas amadas, suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e viravam para o meu lado grandes olhos esgazeados. Eu lia em seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. E voltava a repetir, coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como me rogando para proteger esse pobre ser que tomava num seio estéril um alimento insuficiente. Em outros lugares, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, presas dos sofrimentos que advêm da necessidade e envergonhados de sua miséria, não ousando implorar a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. O coração comovido em compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendicante por eles e vou estimular a beneficência em toda parte, soprar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho até vós, meus amigos,
E vos digo, há aí infelizes cuja cesta está sem pão, o forno sem fogo e a cama sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa a vossos bons corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não mais teríeis mérito em vossa boa ação. Eu apenas vos digo, sou a caridade, e vos estendo a mão por vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Eu vos convido a um grande banquete e forneço a árvore na qual todos ireis saciar-vos. Vede como ela é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide e colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tomardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que novamente ele a carregue, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhais medo, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. A salvação, como se diz em todas as religiões, nos requer esforço. Mas não é a salvação do umbral, não é a salvação do inferno, não é a salvação de nada. Essa salvação é mais que uma metáfora também, podemos dizer que quase que uma parábola. A salvação será nos livrarmos de sermos acusados por nossa consciência, por não ter feito nada ou quase nada quando tivemos oportunidade. A salvação que se diz no Evangelho segundo o Espiritismo há de ser interpretada como uma paz de espírito. Você ter a consciência de seu dever cumprido, ou pelo menos que tenha feito o melhor. A salvação em outras religiões é para fugir do demônio, dos castigos, do capeta, do craminhão, de Beuzebu, de todo esse povo da mitologia, e que, na verdade, é uma forma que a nossa consciência nos acusa, exteriorizando um ser que muitas vezes é imaginário, mas muitas vezes algum espírito toma aquela forma e acaba castigando a gente, se nós ainda tivermos essa consciência. Então, essa salvação é que nós possamos nos igualar à humanidade, ajudar quando podemos, da forma que podemos. Se não podemos ajudar materialmente, ajudemos moralmente, através de uma prece, de uma palavra amiga, de um incentivo, de uma indicação onde aquela pessoa pode encontrar o que ela precisa. Mas essa é a salvação que falamos aqui no Evangelho. Não devemos confundir essa salvação com a salvação das demais crenças, das demais religiões. Pois tudo no espírito é o pensamento, é o estado de consciência. Se você estiver se acusando de algo, desperdiçando oportunidades, você vai sentir-se mal e talvez a tua imaginação, buscando lá no fundo do teu espírito, faça com que você sinta-se no verdadeiro umbral, ou no inferno, ou no lugar de choros e ranger de dentes. Então a nossa consciência é que vai formar essa região, aliando-se a demais consciências que têm a mesma vibração, o mesmo sentimento de culpa, o mesmo sentimento de estar parado, inativo, e acabam formando, pela energia do pensamento, uma região semelhante à que acreditavam quando estavam aqui no planeta Terra, seguindo demais religiões, demais crenças. Então essa salvação que fala tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, ela deve ser interpretada desta forma. Você salvar-se de ser acusado por você mesmo, pois hoje você pode não dar tanta importância para alguns pontos, porque estamos encarnados ainda. Mas quando tivermos a nossa consciência fora do corpo, quando voltarmos para a pátria espiritual, ou seja, para a nossa verdadeira nação, nosso lugar de origem, estaremos sem o corpo de carne, sem interferência da matéria, estaremos pensando muito mais livres, libertos,
e com certeza nos acusaremos de muitas coisas. E veremos que nós perdemos algumas oportunidades preciosas aqui na Terra. Mas ainda não é o fim, pois podemos, mesmo como espíritos, nos arrependermos, pedimos novas chances e começarmos a auxiliar de alguma forma para que possamos nos adiantarmos, apagar esses erros de nossa consciência de uma forma que possamos restituir de alguma forma a algum irmão que precise. Então a salvação não é fugir do caldeirão. A salvação é fugir, não fugir, mas sim entender com o juiz mais implacável de todo o universo, que é a nossa própria consciência. Então, meus amigos, falamos agora do Evangelho aleatório, que foi da caridade. E vamos prosseguir aqui com mais algumas questões do Livro dos Espíritos, agora passando para o capítulo 6. Livro 3º, capítulo 6, a lei de destruição. A questão fala sobre se a destruição é uma lei da natureza, a questão 728. Está no item destruição necessária e destruição abusiva. Olha só que interessante, né? Então a pergunta é a seguinte: a destruição é uma lei da natureza? Resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. A destruição aparente é, na verdade, uma necessidade para que esse ser evolua e se melhore, até mesmo materialmente. As espécies melhoram a aparência, vão se moldando conforme as necessidades e o progresso. Não só o espírito evolui, como a matéria também evolui na sua aparência e na sua constituição. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído, ou seja, o corpo, né, físico. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente, indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. A transformação, né? Então a essência espiritual sempre vai prosseguir. Do peixe, do camarão, da lagosta, dos cachorrinhos, dos gatos, nossa parte espiritual. Então nada perece, tudo tem um princípio espiritual. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Tudo tem uma lógica que nos traz um dos objetivos de Deus, porque nós não sabemos perfeitamente, apenas deduzimos através das respostas dadas pelos Espíritos. Mas temos que entender que quem deu as respostas foram espíritos superiores e coordenados por Jesus. 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão, o medo da morte? A pergunta é lógica, né? Se você vai por uma vida melhor, teoricamente, porque cada caso é um caso, depende muito do nosso comportamento, nosso pensamento, nossas ações. Então, por que temer a morte? Resposta: já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida
para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que se deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Ou seja, sempre pode dizer que foi sorte, foi ideia minha e não a oportunidade que Deus nos concede a cada instante. Questão 731, vamos dar uma olhadinha aqui no relógio. 46, já passou, hein, gente? Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso, ou seja, o equilíbrio de todas as espécies, nem excesso e nem escassez. Porque 732, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos, ou seja, nos planetas, é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. E nós vamos parando por aqui. Já deu nosso tempinho, precisamos trabalhar também para manter o nosso lado material, nosso lado físico. E amanhã também da disciplina do horário. Amanhã a gente vai retornar então, falando da lei de destruição ainda, na questão 733. Talvez a gente dê uma recordadinha numa questão anterior, para poder se localizar no assunto. Então amanhã, questão 733, lei de destruição, livro dos Espíritos e o nosso evangelho aleatório, que sempre é o acaso, que não existe, é uma necessidade para nós refletirmos nosso dia a dia. Muita paz, um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir. Paz, luz, harmonia para todos.